Boa noite, estamos aqui então para mais um conteúdo. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e eu tenho trazido orientações para você mãe, para você pai, sobre a criação de filhos e sobre tudo que envolve essa criação. Então tenho trabalhado mais inteiramente com mães, né? Alguns pais têm até perguntado, né? Mas vocês falam sempre de mães. É claro que é o público que mais tem recorrido aos nossos conteúdos, ao meu conteúdo, mas tudo isso que a gente tem falado aqui, que eu tenho falado, serve para todas as pessoas que se envolvem com o mundo infantil, né? Tem educadores, tem psicólogos, tem outras pessoas que estão envolvidas, né? Que estão com uma criança aí próximo e podem se beneficiar desse conteúdo também. Mas se você é mãe, essa live para você, essa live de hoje é para você, né? Normalmente eu falo que quando a gente fala sobre trabalho materno, né? E a gente ouve, né? Assim, quando só cuida da casa e dos filhos, ouve você é só mãe, você só é dona de casa, né? E trazendo isso, eu quero reforçar hoje essa palavra para você, mãe, que tem se desdobrado, que está inteiramente aí se dedicando, né, à educação, ao trabalho, né, para que você possa realmente saber, né, o quanto que tem a ver aí com a sua vida, né, o quanto que estar integralmente trabalhando com seus filhos, né, é realmente grandioso. Não que desmereça a outras mulheres que trabalham também, que dividem o seu tempo nesse cuidado, mas é para você hoje que está inteiramente aí se dedicando aos seus filhos e à sua casa. Né? Eu vou ler um texto para vocês, que foi um texto que eu li hoje, então me recorreu de poder trazer essa fala para vocês hoje também, mães. Ó, é uma leitura que está dentro de um livro, né, de Programa da Qualidade da Relação, da Interação Familiar, da Lívia Weber. Então eu sigo alguns conteúdos e bastante o ensinamento dela, e ela também tem grupos de orientação de pais, e dentro desse livro ele tem um texto que é assim, para mães, ó. Homenagem a todas as mães. Uma mulher chamada Anne foi renovar a sua carteira de motorista. Perguntaram-lhe para informar qual era a sua profissão. Ela hesitou, sem saber bem como classificar. O que eu pergunto é se tem um trabalho, insistiu o funcionário. Claro que eu tenho um trabalho, exclamou Anne. Sou mãe. Nós não consideramos mãe um trabalho. Vou colocar dona de casa, disse o funcionário friamente. Não voltei a lembrar-me dessa história até o dia em que me encontrei em uma situação idêntica. A pessoa que me atendeu era, obviamente, uma funcionária de carreira, segura, eficiente, dona de um título sonante. Qual é a sua ocupação? Perguntou. Não sei o que me fez dizer isto. As palavras simplesmente saltaram-me da boca para fora. Sou doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. A funcionária fez uma pausa. A caneta de tinta permanente apontar para o ar e olhou-me como quem diz que não ouvia bem. Eu repeti pausadamente, enfatizando as palavras mais significativas. Então reparei, maravilhada, como ela ia escrevendo com a tinta preta no questionário oficial. Posso perguntar? Disse-me com um novo interesse. O que faz exatamente? Calmamente, sem qualquer traço de agitação na voz, ouve-me responder. Desenvolva um programa a longo prazo. Qualquer mãe faz isso. Em laboratório, um campo experimental, normalmente dito dentro e fora de casa. Sou responsável por uma equipe, minha família. E já recebi 4 projetos, todas meninas, isso entre colchetes, né?
Trabalho em regime de dedicação exclusiva. Alguma mulher discorda? O grau de exigência é de 14 horas por dia, para não dizer 24 horas. Houve um crescente tom de respeito na voz da funcionária que acabou de preencher o formulário. Se levantou e pessoalmente me abriu a porta. Quando cheguei em casa com o título da minha carreira erguido, fui recebida pela minha equipe. Uma com 13 anos, outra com 7 e outra com 3. Do andar de cima ouvi de novo o experimento, um bebê de 6 meses, testando uma nova tonalidade de voz. Senti-me triunfante. Maternidade, uma carreira gloriosa. Assim, as avós deveriam ser chamadas doutora sênior em desenvolvimento infantil em relação humana e as bisavós doutoras executivas sênior e as tias doutora assistente. Texto retirado da internet de autoria não identificada. E eu lendo, né, esse conteúdo hoje me saltou aos olhos, né, quantas mães que eu também entro em contato durante, né, esse período que eu também trabalho com infância e com orientação de pais, que trabalham inteiramente com os filhos, com a casa e todos esses cuidados, e aparentemente, né, quanto mãe também, às vezes enquanto mulher, a gente pode desvalorizar ou tirar a importância. Quando eu li esse texto a primeira vez, né, eu falo assim, nossa, como que né, então é doutora em desenvolvimento infantil e relação humana, e tudo isso que está descrito aqui que ela fala, né, todos esses experimentos, como é que ela trabalha a longo prazo, que é um processo de aprendizado, né, que ela está fazendo um experimento, e isso tem a ver com maternidade, e por muitas situações é desvalorizado esse papel, e também nós desvalorizamos esse papel, né? Então, assim, só mãe não é só dito para nós, né? Também sai da nossa boca às vezes para falar de outras mães. Eu também trabalho fora, né? Nunca estive inteiramente nos cuidados das crianças, a não ser quando estava de licença maternidade, mas realmente até a licença maternidade veio, né, para que é uma luta das mulheres exatamente para reconhecer o quanto que é importante o trabalho de mãe. Eu vi uma reportagem, né, acho que foi mês passado, que saiu uma reportagem que a Argentina reconheceu parte dos horários, do tempo de trabalho das mulheres, né, para se aposentar acima de 60 anos, a maternidade está sendo colocada como para completar esses anos, para que essas mulheres tivessem direito à aposentadoria, né? Então está sendo reconhecido o cuidado materno como uma profissão, como um trabalho, e várias mulheres, acho que 155 mil mulheres vão se beneficiar, né, dessa mudança nas regras para poderem se aposentar, né? Já são mulheres que já completaram 60 anos, que não tiveram tempo, né, de carteira lá, de 30 anos de carteira, mas que são mães e que estão se utilizando desse tempo agora, sendo reconhecido por esse governo como mãe, como um tempo de trabalho. Então, o texto que eu li no começo é exatamente para valorizar isso, né? Então, para que a gente possa realmente se sentir, principalmente para as mães que trabalham integralmente com isso, o quanto que é poderoso esse trabalho, é trabalhoso, é exaustivo, né? Ali, como ela disse, 12 horas, para não dizer 24 horas de trabalho, né? E que muitas vezes não é reconhecido. Então, o que eu quero falar hoje aqui é para você, mãe, não é para nenhuma outra pessoa que vai ouvir essa live, né, e vai vir te falar alguma coisa, mas a minha fala é para você, que às vezes também não tem esse entendimento, que não traz aí o quanto que é poderoso a maternidade, né, esse dom da gente poder gerar
nessa forma, e esse você poder estar com seu filho também, o quanto que é poderoso. É claro que você tem todo o direito, né, e de poder trabalhar, né, foi uma escolha provavelmente sua, apoiada por uma rede de apoio, você conseguir fazer esse trabalho integral só como maternidade, cuidando da casa só, olha aí minha fala de novo, né, isso está muito fixo no nosso pensamento, e mesmo sendo uma escolha, é um trabalho, né, acho que deveria ser reconhecido por todos os países, né? Legalmente ser reconhecido realmente desde o início dessa maternidade, não só lá para contar como anos para uma aposentadoria, mas ter esse benefício, ter direito a auxílios, né? Ter direito a afastamentos, a coisas que, enquanto uma mãe que está em casa, né, sente muita falta desses direitos legais, porque não consegue ter isso no papel. E aliado, né, a essa maternidade, as mulheres, né, têm um trabalho, né, tem estudos dizendo que 75% do cuidado da casa, lavar, passar, fazer comida, né, cuidar da casa realmente é responsabilidade da mãe, mesmo que ela trabalhe fora, né? Então, para você que é mãe, independente de você estar integralmente dentro da sua casa, né, cuidando da sua casa, dos seus filhos, da sua família, como também estando fora, sempre pensa nisso, né? É importantíssimo o seu papel. Por muitas vezes você pode ter ouvido várias coisas que te deixou chateada, ou se sentindo menosprezada, ou tirando um pouco da sua importância, mas realçar aqui os seus ouvidos, né, que nós, mães, né, você que é mãe aí integralmente, isso também tem feito muito poder dentro da sua casa e dentro da sua família. É claro que eu sempre falo para as mães assim, se você puder oferecer o seu trabalho de uma outra forma, não só dentro da sua casa com seus filhos, mas até oferecer, né, às vezes trabalho escolar, ou às vezes em trabalhos voluntários, ou trabalhar algum período em outro local, e isso também faz parte da saúde emocional sua. Mas se você está integralmente dentro de casa, eu te dou parabéns, porque realmente é um trabalho de muito cuidado, é um trabalho que nós precisamos valorizar, e é um trabalho que você pode valorizar talvez mais do que você tem valorizado. Então não é só ser mãe, mas é um trabalho realmente que você precisa organizar a sua rotina, que você precisa ter horários, que você precisa ter. Só a única coisa que às vezes a gente não tem, né, que você não tem um horário de entrada e um horário de saída, e exatamente por isso que precisa ser valorizada. Eu lembro que eu li um texto antes de engravidar que falava assim, falava todas as descrições de como que seria a maternidade, a paternidade, né? As horas de dedicação, acordar de noite, você acordar, bater um ponto, voltar, várias coisas que você precisa fazer. E aí eu não achei esse texto, e aí falava assim que isso é ser mãe, né? E a gente não percebe o quanto de coisas está agregada à nossa função materna, né? De o levantar, o organizar, a volta às aulas, atividades, roupa, uniforme, comida, contas de casa, preparativos, vai para uma festinha de um amigo, é você que compra o presente, é você que leva, é você que gerencia com outras mães se você vai estar liberado para isso ou não, né? Quantas situações que eu não preciso ficar aqui levantando, porque você, mãe, sabe muito bem toda essa organização. Então isso precisa ser valorizado principalmente por você. E o valorizar também é reconhecer os seus limites, né? Só mães não, né? A gente precisa reconhecer que também temos os limites dentro disso, de cuidar da nossa saúde emocional,
eu digo que o propósito de maternidade está elencado com o nosso propósito de vida, de mães, né? Pode não ser profissionalmente para fora, mas você tem um propósito de vida antes mesmo da chegada dos seus filhos. Então isso precisa estar encaixado com o seu propósito de mãe, para que você possa realmente levar essa maternidade de uma forma integral e de uma forma saudável. Isso é possível desde que alguns arranjos sejam observados, primeiramente pela sua valorização, de você reconhecer realmente que isso é um papel muito importante na vida dos seus filhos, e independente de outras falas aí que às vezes possa ter, que hoje é o contrário, né? Está ficando um pouco o contrário. Durante um tempo, a mulher que trabalhava fora e era mãe, era julgada porque está trabalhando fora. Hoje tem se invertido, às vezes, algumas coisas, e as mulheres que ficam integralmente para o cuidado da casa e dos filhos também recebem julgamento, né? De que está perdendo tempo, que está perdendo a vida, que como assim só vai fazer isso, né? Mas tanto para um lado como para o outro, vocês sempre ouvem nas minhas lives que enquanto mães, falando para mães, nós possamos ter muito cuidado na nossa fala e compaixão, né? E que nós não sejamos as mulheres que levamos julgos para outras mulheres, né? A gente que coloca o fardo aí e faz aumentar o peso, fazendo esse tipo de comparação. Todas as mães, né? Independente das condições de trabalho fora ou dentro de casa, né? Tem quase a mesma condição de organização, né? De trabalho, de horário, porque somos mães, apesar de trabalhar dentro ou fora de casa, a maternidade não nos deixa. Quando estamos em outro lugar, nós continuamos ser mãe. E para você que está dentro de casa, realmente, né, não tem nem como esquecer disso. A gente não tem como esquecer, mas às vezes dá um alívio. Algumas coisas a gente pode parar um tempinho pelo menos para responder, né, uma mensagem do WhatsApp sem uma criança gritar, né? E você que está dentro de casa, às vezes você não tem essa situação, e por isso realmente, né, que eu coloquei um pontinho para falar que para você a saúde emocional é um dos pontos que também é muito importante. Até às vezes, não posso fazer comparações, mas às vezes até mais do que uma outra mãe que esteja um tempinho fora e que tenha algum tempo fora desse ambiente para poder descansar um pouco a cabeça, né? Você que é integralmente mãe, cuidando dos seus filhos e da sua família, né? É muito importante o seu papel, mas também é muito importante a gente lembrar que você tem os limites de qualquer mãe, de qualquer mulher, de qualquer homem, de qualquer pai, né? Nós temos também limitações que precisamos observar. E na verdade não são limitações, acho que a palavra limitação já traz um peso, né? Mas é a nossa humanidade, né? Isso somos nós. Nós precisamos saber que temos pausa, que precisamos respirar um pouquinho fora, que a gente precisa ter um banho adequado, né? Relaxado, que nós precisamos ouvir, conseguir assistir alguma coisa que a gente deseja, que a gente gosta, às vezes comer, saborear, conversar com outras pessoas da nossa idade, não só crianças, os nossos pares. Eu falo isso para as crianças e falo isso para os pais. Nós precisamos também conviver com os nossos pares. Isso é muito positivo. Então, se você exerce essa função integral de mãe, doutora de desenvolvimento infantil e relações humanas, eu te parabenizo, né, por todo o cuidado que você tem trazido para sua família, por todo o cuidado que você tem trazido pela sua casa, e que tudo isso realmente, né, todo esse esforço, toda essa dedicação, você consiga passar por esse processo, lembrando também de cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, para que lá na frente você construa todos esses princípios que você tem trabalhado aqui, você consiga construir, ver
né, edificado todos esses princípios lá na frente, né, do que você investiu na sua família, nos seus filhos, você observar isso, não que é uma cobrança, né? Os nossos filhos, eu sempre digo isso, os nossos filhos não vieram ao mundo para satisfazer os nossos desejos, e nem nós viemos ao mundo para satisfazer os desejos dos nossos filhos, né? Mas que todo o esforço, né, todo o envolvimento, toda a atenção, todo o cuidado, todo o estudo que você tem colocado dentro da sua casa, que nós também temos colocado dentro da nossa casa, que a gente possa observar esses resultados lá no futuro. Não é só no futuro muito longe. Eu falei para vocês, semana passada eu trouxe aqui o meu filho para fazer parte dessa live, e foi muito grandioso. Foi muito bom você conseguir depois, eu ouvindo ele falar, saber que todas as coisas que a gente tem ensinado, né, tanto eu como meu esposo, né, que tá ali também em casa fazendo, lá em casa não é 75% eu e 25% ele, né, eu acho que é o contrário, mas assim, todo o esforço que a gente tem feito na educação dos nossos filhos, apesar dos desafios que eu também passo, apesar de todas as dificuldades e do temperamento do meu filho, do caráter dele, de todas as coisas que também fazem parte do desenvolvimento dele, quando eu ouço ele falando, né, eu falo, nossa gente, como que aquece o meu coração, né, saber que todos esses esforços a gente consegue ver agora, não é só lá no futuro muito longe, né? Ele conseguindo se relacionar, conseguindo ter uma inteligência emocional maior. Ele tem 6 anos, tem muito para aprender com certeza, né? Mas ele consegue mostrar o que ele aprendeu desde a barriga, né? Até que os 6 anos ele já consegue apresentar muitas coisas que faz parte do nosso envolvimento, da nossa dedicação, do nosso investimento, né? Isso é poderoso e provavelmente vocês, então, quanto mães, é muito bom vocês poderem observar. Eu trabalho com observação comportamental, observar as nuances, observar o comportamento do seu filho, olhar para ele e poder já ter gratidão por tudo que ele já tem apresentado hoje, né? Todos os esforços vão ser recompensados aqui. Você vai conseguir sim ver, desde que você não desista, continue insistindo, continue persistindo, porque é aprendizado, né? E esse aprendizado faz parte da nossa maternidade também. Então, se você pode, por escolha, conseguir ficar integralmente com seu filho, isso também é muito poderoso, né? É uma escolha às vezes até difícil de ser feita hoje em dia, né? Pela nossa economia e pelas condições que a gente tem, né? Mas se você conseguiu trazer essa escolha, então valorize a sua escolha, para que ela não fique perdida na fala de outras pessoas e até de uma psicóloga, às vezes, que sai algumas coisas, né? E me desculpa se alguma vez eu deixei transparecer, parecendo que é muito mais importante uma mãe que trabalha fora do que uma mãe que só trabalha em casa, né? Olha aí a fala de novo, que só trabalha em casa, de uma mãe que trabalha em casa e trabalha muito, como se tivesse um peso diferente nisso, né? Mas é muito importante, valorize essa dedicação que você tem dado e com certeza, né, os frutos estão sendo construídos dentro da sua vida, porque provavelmente quando a gente está integralmente em casa, desde que a gente esteja com uma cabeça saudável, nós conseguimos participar de muitas coisas junto com os nossos filhos, né? Conseguimos e até também tirar o nosso tempo de descanso, tirar o nosso tempo para fazer outras atividades, sem sentir culpa, sem sentir, agora tirei esse tempo, né? Eu não vou fazer, vou trabalhar 4 dias e agora o que eu vou fazer? Porque meu filho vai ficar sem mim. Então, até essas coisas, né, você consegue fazer sem ter esse sentimento que eu sempre trago para as mães, que a gente precisa cuidar muito disso. A nossa maternidade pode ser mais leve, sim, desde que comece pelo nosso reconhecimento, né? Porque as falas vão existir,
mas nós precisamos trazer essa maternidade mais leve, sem culpa. Eu estou montando um curso Pais com Propósito, adaptando só para mães, exatamente para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento materno, né? E toda essa construção histórica que vem através dos anos, às vezes trazendo peso, e que somos nós mesmas que reforçamos esse reconhecimento e esse sentimento em nós, né, de que quando a gente sai para trabalhar ou quando é escolhido um descanso, em vez de cuidar, de limpar mais um banheiro, organizar mais um quarto, né, quando a gente faz esse tipo de escolha, como se a gente tivesse se sentindo culpada, ou como se a gente estivesse desvalorizando a nossa casa ou a criação dos nossos filhos. Quando a gente deixa os nossos filhos sob o cuidado de outra pessoa ou da escola, né, como se a gente não estivesse sendo uma mãe boa, né? Até falo dessa mãe boa, a gente falou um pouquinho na live até da quinta-feira, a gente não precisa ser boa suficientemente, já é o adequado para criação dos nossos filhos, né? Desde que a gente tenha a atenção nisso. Então a gente pode pedir ajuda, sim. A gente pode organizar a nossa rotina para que a gente cuide também da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, para que a gente possa estar melhor junto com os nossos filhos, junto com a nossa família, junto com o seu parceiro, com quem você está aí compartilhando os cuidados do seu filho, tá bom? Era essa fala que eu queria trazer hoje, pensando nas mães que estão integralmente no cuidado das crianças e da família. Valorize, né? Esse texto no começo eu vou repostar, porque foi para você que às vezes não se sente valorizada, né? Ou se sente pelos olhares ou pelas falas das outras pessoas, se sente angustiada em relação à sua escolha. Se você escolheu, você pontuou provavelmente muitas coisas aí para ter essa escolha, e valorize ela. Não é para sempre, às vezes as crianças vão crescer e eles também vão voar os ares deles, né? Eles vão, deixa eu só ver aqui, eles vão tomar o caminho deles, e é por isso que eu falo que o nosso propósito está aliado ao propósito da nossa maternidade, mas não é só o propósito da nossa maternidade nas nossas vidas. Esse é uma escolha específica por um período, né? Mas os nossos filhos um dia vão sair, e aí nós precisamos ter continuado o nosso propósito de vida juntamente com eles. Não quer dizer profissionalmente ter saído de casa, gente, mas é o seu propósito de vida, para que você veio nesse mundo. E ser mãe é um dom grandioso, né? Mas nós também temos o nosso propósito de vida, que eu falo assim, o cuidar da família, o cuidar dos filhos, o cuidar do seu corpo, aonde você tem colocado a sua voz, aonde você tem colocado as suas mãos, aonde você entra, aonde você faz os seus trabalhos, nem que sejam voluntários, aonde você tem empenhado a sua atenção, é muito mais do que somente na vida dos seus filhos. Nós influenciamos as vidas dos amigos dos nossos filhos, nós influenciamos a vida da nossa comunidade, da nossa casa, da nossa família, dos parentes. Então, somos mais, né? A maternidade, para quem está integralmente trabalhando em casa, faz parte do tempo, né? Muito grande, mas eu tenho certeza que você tem relacionamentos, você tem amizades. E aí nós temos que pensar nisso também, porque a saúde emocional da mulher vai depender de todos esses pontos. Eu falo que não ficam em equilíbrio, não quer dizer que as coisas vão ficar assim, todas parentes, sabe assim, vai ficar todas coladinhas assim na mesma altura. Não, na nossa vida a gente tem tempos de peso, principalmente na vida da mulher, né? Principalmente a mãe. Nós vamos ter pesos diferentes ao longo da nossa vida, né? Então, uma hora a maternidade vai ser ali, uma criança chegou, quase 100% do nosso tempo vai ser ela, mas a gente ainda precisa se alimentar.
a gente precisa cuidar. A gente às vezes tem outro filho, nós temos outras atividades ali dentro também. É claro que ele vai crescendo, a gente vai conseguindo balancear um pouquinho mais. Se você escolhe trabalhar fora, você tem outros pesos, mas tudo isso não é que vai ficar tudo pareado assim, né, um lado a lado, mas nós vamos ter pesos diferentes. O importante é você saber disso, não é só um equilíbrio, né? Mas se esses pesos estão mais ou menos batendo no mesmo peso que é o limite para sua saúde emocional e sua saúde mental, tá bom? Na quarta-feira a gente volta aí com a live Tira Dúvidas, então eu vou deixar mais posts aí para lembrar vocês que eu tô aqui toda quarta-feira, 9h30 da noite, com um tempinho, para que você entre na live, traga a sua pergunta, e que vai ser pergunta de muitas outras famílias. Não se sinta constrangida em relação a isso e prepare, viu? Tô preparando um curso muito legal online, então qualquer mãe do Brasil aí, do mundo, que fale, que tenha a língua portuguesa como referência, vai poder participar e se beneficiar. Nós precisamos lembrar disso. Nós somos mães, e principalmente se você é uma mãe recente, né? O bebezinho acabou de chegar, nós estamos em período de aprendizado, sempre. Se coloque nesse papel para que você possa construir realmente uma maternidade com saúde emocional sua e do seu filho também, tá bom? Beijo, gente, boa noite. Então, na quarta-feira a gente se encontra. Se você é mãe que tá vendo na reprise esse conteúdo, chegou aqui até o final, compartilha com outras mães aí que estão principalmente integralmente no cuidado dos filhos. E parabéns. Beijo, gente.